Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Adriano Leite. Nas últimas aulas ainda temos tratado, mesmo que em paralelo, sobre o desenvolvimento e amadurecimento da personalidade filosófica, da confiança sobre a autoridade do espírito ao conhecer. Para mim isso é materialismo versus transcendentalismo, e mais atualmente ateísmo dogmático versus cristianismo. Por isso queria saber sobre essa etapa da sua vida. O senhor passou por algum processo de conversão? Quer dizer, você já comentou que nunca se afastou demasiado do cristianismo, mas queria saber se chegou a ter conflitos e dúvidas, como um Lewis ou um Chesterton, antes de virarem apologistas. Ademais, quando o senhor diz que é natural, que é da condição humana que às vezes duvidemos, o que quer dizer exatamente? De que dúvida falamos? O senhor se refere a duvidar de coisas como, por exemplo, a infalibilidade papal, simplesmente, ou sobre, às vezes, chegamos mesmo a duvidar do próprio Deus e da autenticidade de seu filho? Muito bem. Então, eu devo dizer que os dogmas da igreja nunca foram um problema para mim. Nunca, 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 nunca. O que é dúvida para mim é o sentido deles. É como eu devo compreendê-los e, sobretudo, como eles se traduzem na vida concreta. Porque isso aí já dizia Santo Tomás de Aquino, quer dizer, toda situação que você vive é uma situação singular, concreta e irrepetível. E todas as normas que você conhece, todas as leis da ciência, bem como todos os dogmas da igreja, são genéricos. A tradução, vamos dizer, do genérico para o singular não é automática. Tem gente que acha que é. Então, olha, você pega a dogma da igreja, põe no seu computador e ele vai traduzir para todos os casos particulares. Fala, não, isso realmente não é assim. Por quê? Os casos particulares, eles não aparecem como deduções dos dogmas da igreja. Por exemplo, se você tem vamos dizer, um conflito de consciência qualquer, esse conflito de consciência foi criado pelas circunstâncias da sua própria vida, circunstâncias essas que são, vamos dizer, em número inabarcável. Ou seja, os fatos concretos não emanam de regras gerais. O que emana de regra geral é o julgamento que você vai fazer sobre eles. Então, aí você está confundindo a ratio cognoscendi com a ratio essendi, a ordem do conhecer com a ordem do ser. Quer dizer, na ordem do ser, os fatos, as situações emanam de um número, às vezes, inabarcável de causas, que, então, convergem para produzir um determinado fato, para determinada situação concreta. Porém, a aplicação entre dos dogmas da igreja, a compreensão da situação e a dedução da atitude que você deve tomar, esta sim vai do geral para o particular. Então, você tem aí como dois trajetos opostos. Um que produziu a situação e o outro que produz o seu entendimento dela a partir do dogma da igreja, ou que seja a partir de uma lei científica, de um princípio filosófico geral. Essas coisas nunca se encaixam perfeitamente bem. Se se encaixassem, meu filho, a nossa vida seria um tratado de lógica. Tá certo? E tudo seria muito fácil. Tá certo? Por exemplo, o que um sujeito católico deve fazer diante das modificações desastrosas que foram feitas pelo Concílio Vaticano II? Ele pode, por exemplo, aliviar a consciência dele apelando para o sedevacantismo, dizendo, não tem Papa, o mandato do Papa não é válido, tá certo? Então nós temos que nós mesmos deduzir a coisa a partir da doutrina, tá certo? E agir em consequência. Vocês acham que isso é assim, é tão lógico, é tão tranquilo como parece? Falam, não. Quer dizer, por exemplo, eu leio muitas coisas do esse monge Michael Diamond, né? E ele aponta muitas heresias, entre aspas, nos escritos, nas falas de João Paulo II, Bento XVI, Paulo VI, etc. E eu vejo que em alguns casos ele parece ter muita razão, tá certo? Porém, em nem um único caso que eu encontrei,
havia uma heresia no sentido formal. Havia, como se diz, algo que pode ser interpretado em sentido herético. E para saber se a coisa é formalmente herética ou não, eu teria que recolocar aquilo dentro de cada escrito e julgar se o efeito total foi premeditadamente herético ou não. Eu digo, mas isso é trabalho para 10 vidas. Eu não posso concluir isso aí. Não dá para fazer. Então a resposta é não sei. E quando você não sabe, então nós temos o problema. Sim, nós temos que seguir os mandamentos da igreja, mas seguir os mandamentos no sentido geral é uma coisa, e identificá-los na vida todos os dias e para todas as situações é outro problema completamente diferente. Então, desde há muito tempo, mas muito tempo, eu me coloquei a seguinte proposta. Claro, eu vou tomar os dogmas da igreja como algo, como um conjunto de normas dos quais eu devo me aproximar. Não modelando imediatamente a minha conduta externa por elas, porque em muitos casos eu não sei como fazer isso. Tá certo? Porém, fazendo um esforço sério de internalizá-las e de enxergar as coisas como Deus quis que nós as víssemos. Então, você tem que transformar você internamente primeiro e externamente depois. Este é o processo que leva uma vida. Tá certo? Porém, eu não conheço nenhuma outra atitude que possa ser verdadeiramente sincera e honesta. Quer dizer, você simplesmente abster-se de fazer certas coisas, claro que não é o suficiente. Quando você veja aqui, nos 10 mandamentos há uma série de mandamentos que são proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Bom, isso aí parece relativamente fácil. Porém, não esqueçam o seguinte, que Jesus diz que tudo isso depende dos 2 primeiros mandamentos. E dos 2 primeiros mandamentos, nenhum é restritivo, nenhum é uma proibição. É um mandamento positivo. Faça determinada coisa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, significa que os outros 8 mandamentos devem ser interpretados em função desse. Então, você tem 8 proibições, né, que são baseadas em 2 mandamentos positivos. Se você obedecer às 8 proibições, mas não for no espírito dos 2 primeiros, você errou tudo. Então, faz também muito tempo que eu percebi isso. Falei, mas todo o problema é este. O que é amar a Deus sobre todas as coisas e o que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu vou tentar descobrir isto e, na medida que eu vou descobrindo, isso vai se transformar naturalmente na minha conduta. Isso é o que eu posso fazer no curso de uma vida. Né? Eu não sei que outra coisa eu poderia fazer. Tá certo? Então, eu nunca passei por um processo de conversão, eu nem sei o que é isso. Tá entendendo? Eu não acredito que as nossas crenças pessoais, as nossas ideias pessoais tenham a mais mínima importância nesse aspecto. Né? O sujeito diz, por exemplo, o que você diz? Eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Meu filho, isso é um produto do seu cérebro. Né? Eu digo, isso traduz a percepção real que você está tendo da existência? Não necessariamente. E, na verdade, quase nunca. O que o seu cérebro diz é uma coisa, o que o seu coração sabe é outra completamente diferente. Então, nas aulas anteriores eu mostrei para você que se não existe pelo menos uma vaga consciência de imortalidade, tá certo? Você está fora desta coisa inteira. Tá certo? E quando as pessoas estão ali, estão rezando, confessando seus pecados, etc., mas não estão colocadas na perspectiva de imortalidade, então realmente elas não sabem o que estão fazendo. O cérebro delas está produzindo uma série de raciocínios, uma série de decisões, etc., etc., mas o que se passa no coração delas pode ser outra coisa completamente diferente. E todo o nosso problema consiste exatamente em você começar a encarar as coisas não desde o ponto de vista dos produtos do seu cérebro, mas desde a realidade efetiva apreendida, vamos dizer, no coração. O coração é um símbolo, vamos dizer,
do centro do ser, o verdadeiro centro perceptivo e decisório. Aquilo que você, não aquilo que você pensa, mas aquilo que você sabe permanentemente. Aquilo que você sabe permanentemente é tão básico, tão fundamental, que a atividade incessante do cérebro encobre aquilo. Então, na Bíblia está dito, Deus sonda os rins e corações. Não está dito, ele sonda os cérebros. Então, Deus vai conversar com você não através de suas ideias, mas através das suas percepções reais, profundas e permanentes. Mas se nós não estamos conscientes dessas percepções reais, profundas e permanentes, então, meu filho, o que você acha ou deixa de achar não tem a mais mínima importância. Então o sujeito diz, olha, eu creio em Deus, ou eu não creio, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou espiritualista, eu sou comunista, eu sou anarquista, eu sou budista, tudo isso aí é uma frescura cerebral apenas. Não é a verdadeira percepção que o indivíduo está tendo. Então, não adianta nada ficar discutindo a crença do outro, se essa crença é uma superficialidade cerebral que saiu da massa cinzenta dele num certo momento e vai desaparecer na outra. Isso é tudo perda de tempo. O nosso esforço é para nos instalarmos na verdadeira realidade, a realidade profunda e mais permanente, a mais, como é que se diz, decisiva que haja dentro de você. Então, o que interessa é dizer como eu estou percebendo as coisas realmente, não só neste momento, mas o que é que eu tenho visto desde criança. O que é que eu, no meu coração, nunca neguei, porque eu sei que está ali. Fábio Franco. Foi só depois dos 50... Ele está citando o que eu disse aqui. Foi só depois dos 50 anos que eu fui perceber que eu não tinha dado um tempo certo para o culto a Deus. Claro que aceitava, respeitava, mas quantas horas parava por dia para clamar a Deus, para ter uma conversa séria com Deus? Isso foi uma deficiência que eu corrigi. Corrigi não, eu estou corrigindo. Porque eu digo para vocês que esse negócio de você entrar num estado de consciência de imortalidade enche você de um júbilo que o corpo humano não aguenta por mais de alguns minutos. Então você tem que parar. Quer dizer, eu contei a história do padre Laduzans, meu mestre, que morreu de felicidade. Ou um homem que eu conheço que morreu de alegria. Quando os russos saíram do país dele, a Estônia. Os russos foram embora, pum, caiu. Então, então existe vamos dizer, um limite para a nossa capacidade de júbilo também. Nós precisamos descansar e voltar à nossa saudável estupidez de todos os dias. E a gente faz isso, tá certo? Aos poucos, a gente vai aumentando. Mas também não adianta você querer muito, porque quem está conduzindo esse processo é Deus. Você só pede. Essa é a nossa única atividade, no fim das contas. Aí ele perguntou, se eu poderia descrever como é o seu culto diário? Eu digo, é muito simples. É me lembrar da minha imortalidade, sentir o júbilo e a gratidão e rezar nesta hora. Agora, tem hora que eu estou dessintonizado disso, então eu rezo no automatismo mental. Falo, Deus, eu sei que eu estou falando aqui, estou rezando que nem maquininha de rezar. Os budistas que têm aquela maquininha de rezar, escrevem a prece no papel, e fica como um reco-reco, fica girando aqui. Eu estou rezando aqui que nem o budista com a maquininha de rezar, mas o senhor vai compreender a minha deficiência. Quando eu puder, eu rezo direito. Quando eu conseguir sintonizar de novo, eu rezo direito. Então é só isso, você tem o culto, vamos dizer, o culto grande e o pequeno. O pequeno é quando você está rezando meio distraidamente. Por quê? Não porque você está desprezando aquilo, mas porque a sua capacidade de atenção, de concentração diminuiu. É só isto. Às vezes, quando eu vou na missa, às vezes eu consigo acompanhar a missa no estado devido. Tá certo? E eu vejo que na infância, muitas vezes, eu chegava nesse estado sozinho. E eu ficava muito, muito, muito comovido com a missa. Muito. E eu, quando era moleque, a minha mãe disse que eu chorava muito pouco, embora tivesse com dor, etc, etc. Eu estava sempre divertido, sempre de bom humor. Mas na missa eu chorava. E aí depois perdi essa capacidade, depois voltei a ter. Então,
acontece isso. Se você consegue sintonizar e saber o que realmente está se passando, você vai ter a sensação de júbilo, de gratidão. Você vai ter, normalmente, todo mundo tem. Se uma vez não tem, duas vezes não tem, 1000 vezes não tem, fala, a vida é assim, o nosso cérebro não para de funcionar e não deixa você prestar atenção no que interessa. O meu processo de procurar mais a Deus ganhou um novo alento recentemente quando li as seguintes palavras de David Walsh, na sua introdução à anamnese de Voegelin. Daí ele traduz assim: há quase algo de cômico na busca torturada dos filósofos por uma realidade que é conhecida de forma bem íntima pela mais simples velhinha no banco da igreja. É sim, as velhinhas podem ter isso. As velhinhas sintonizaram na realidade, às vezes. Não é todas as velhinhas, não. Tem muita velhinha. Cuidado com as velhinhas, hein? No Brasil tem uma velhinha, Maria da Conceição Tavares. Cuidado, tem muita velhinha que nem ela. Então, a Dilma também já não é mais mocinha. Então, então, muitas velhinhas têm isso. E quando você vai ver, as velhinhas já tiveram visão de Deus, já receberam resposta de Deus, já receberam milagre. Às vezes tudo isso aconteceu. Então você vê, a verdadeira alta cultura é simples, é o culto às realidades mais altas. É, como diz Platão, é a busca do bem, o amor ao bem supremo. Isto é alta cultura. Então tudo tem que ser marcado por isto. Agora, na alta cultura, como na religião, existe uma série de formas imitativas e perversas, onde coisas que são meros meios começam a ser apreciadas como se fossem os fins. Isso sempre pode acontecer com qualquer um de nós. Mas isso tudo vem do nosso cérebro. Não? Eu não ligo muito para esse negócio da busca da perfeição. Isso existe, é claro, mas eu não costumo ver as coisas por esse lado. Eu pelo menos não uso essa palavra. Né? O que interessa não é a sua perfeição. É Deus preencher você do que Ele quer para você. Né? Então, o gesto de bater no peito que nós fazemos na missa é um gesto ritual. Mas quando você comparece diante de Deus, não dá tempo de você bater no peito. É isso que não dá, porque o perdão divino ele flui para o ser humano com uma instantaneidade. É muito impressionante. Isso é uma coisa muito impressionante. Então, às vezes, como diz, não dá tempo de você curtir o seu arrependimento. Você passa imediatamente da consciência do erro para a gratidão. Pelo menos isso, graças a Deus, isso me acontece. Eu não fico curtindo muito tempo os meus pecados, que são belas porcarias de pecado, vulgar, idiota, tá entendendo? Eu não vou ficar falando disso com Deus. Você começa a falar, ele já sabe tudo.